Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Maria de Nazaré. Recebo vocês de braços abertos. Tem alguém de primeira vez? Seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado pela Casa de Maria de Nazaré, pela família SEAB. Às quartas-feiras nós estudamos mediunidade. Às sextas-feiras, o Livro dos Espíritos. E aos sábados, o Evangelho segundo o Espiritismo. Já conhece o Espiritismo? Já. Então, essa questão não vai ficar muito complicada para você, sobre a gente estar numa sequência de estudos. Estamos estudando o André Luiz, né, nos domínios da mediunidade, já passamos da metade, a gente complementa o estudo da semana passada. Esse capítulo ele já está na segunda parte, né, o capítulo 16 foi dividido entre 3 ou 4 estudantes, somos estudantes, cada quarta-feira um estudante diferente. Tá bom? E no mais, o pessoal que está acompanhando, que veio na semana passada, né? Já está mais ou menos na mesma questão. Peraí, só um minutinho que tá. De vez em quando ele breca aqui, mas peraí. Vamos lá. Um minutinho só. Aqui. Bom, semana passada o Luciano iniciou esse capítulo, Mandato Mediúnico, e a gente vai dar uma pincelada assim, uma breve pincelada. O computador está meio lento, mas a gente vai tentar dar uma breve pincelada aqui. Agora vai. Só para não ficar muito, né, sem entendimento, como é que foi que ele iniciou. Isso. Então, como eu falei, estamos na segunda parte. O Luciano fez a primeira parte. Esse livro, para todos, como todos já sabem, né, são os espíritos André Luiz, Hilário e Aulus, que é o instrutor deles dois, né, fazendo uma excursão pelos centros espíritas no planeta Terra, né? Então, são dois estudantes, André Luiz e Hilário, tentando entender, aprendendo os domínios da mediunidade, como é que ela funciona, o que acontece numa mesa mediúnica, numa casa espírita, e o instrutor, sempre que eles têm alguma dúvida, o instrutor está junto para orientar. Nesse capítulo, o Luciano abordou a chegada deles numa outra casa espírita. Então, nessa outra casa espírita, nós vamos ter novos personagens, como ele já elaborou na semana passada. A médium Ambrosina, que vai ser praticamente o centro das atenções nesse capítulo 16. O mentor espiritual da casa espírita, que é o Gabriel. Então, ele relatou na semana passada os detalhes, né, do povoamento, vamos colocar assim, tanto da parte encarnada como da parte desencarnada. Agora, por exemplo, né, ali do lado de fora, para quem tem olhos de ver, como diz o Juarez, né, os olhos da alma, que são as pessoas que têm a mediunidade de clarividência, podem observar o aglomerado de espíritos que se forma diante de uma casa espírita, na tentativa de procurar, uns para procurar esclarecimento, outros para curar suas dores, outros para simplesmente por uma questão de curiosidade, já que tem um monte de espírito ali, vamos ver o que acontece ali, vamos entrar. Então, cada um com a sua forma de pensamento, né? A frequência dos encarnados também, assim como todos vocês estão aqui encarnados, também tem um monte de desencarnado aqui, tentando estudar um pouquinho, bem-vinda, sobre a doutrina espírita. E aí ele falou sobre esse ambiente, né, externo e interno de uma casa espírita, tanto de espíritos encarnados como desencarnados. O grande número de desencarnados dentro e fora do recinto, né? Ele deu os detalhes, e sobre os vigilantes do plano espiritual. Esses vigilantes que ficam com a incumbência de fazer as verificações de determinados espíritos, né? Eles fazem um apanhado, uma verificação mesmo, para
para ver os que estão realmente com intenção de entrar para procurar um auxílio, para procurar um esclarecimento, porque vem aqueles que querem tumultuar, vem aqueles, os chamados zombeteiros, batedores. Então, eles fazem uma espécie de triagem, né? Para poder ver se ninguém ali vai querer tumultuar o ambiente. Caso seja necessário, mesmo que esse que queira tumultuar o ambiente, caso eles vejam a necessidade deles adentrarem a casa para que o socorro seja prestado, eles também vão verificar isso. Então, são muitos vigilantes do plano espiritual trabalhando. O Luciano falou também sobre isso, né? Como que funciona. Então, essa primeira parte foi toda voltada para a atmosfera espiritual, para a atmosfera dos encarnados também, né? Foi tudo voltado para essa circunstância, abrindo o capítulo. Ele falou da Ambrosina, né? E sobre o nosso título, mandato mediúnico. A incumbência da Ambrosina é bem séria, né? Aí, um dos orientadores espirituais relata que a Ambrosina recebeu um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor, que lhe preside as tarefas. Aí ele falou sobre essa espécie de cone, né, no plexo coronar, para que ela recebesse melhor, tivesse essa íntima associação, como está dizendo no próprio livro, com esses mentores, esses aconselhadores, esses seres que têm tamanha importância num momento como esse. Mais para frente vocês vão entender a necessidade disso com detalhe. Mas por que a Ambrosina? Foi preparada para tal? Ela merece mais do que o outro médico, está com um conezinho bonitinho na cabeça, por que ela? Tudo isso é elaborado pelo plano espiritual, vem muito do médium, da disciplina do médium, do estudo do médium, da dedicação do médium, da renúncia. Ele falou sobre a renúncia de Ambrosina na semana passada, a renúncia de Chico Xavier, que todos nós conhecemos. Então, fica mais ou menos por que a responsabilidade ficou tão grande com a nossa amiga. Isso tudo foi colocado também. Então, essa pincelada que a gente dá para poder a gente entender. E já nesse capítulo de hoje, ela com a sua clarividência, com a sua sensibilidade mediúnica à flor da pele, ela fala sobre cenas lamentáveis de um crime. O médium, né? O médium, ele tem a possibilidade de vislumbrar, como se fosse numa tela mesmo, a sua tela mental, ele pode vislumbrar tanto cenas boas, bonitas, belas, e cenas lamentáveis, cenas tristes, cenas ruins, né? Isso vai depender do caso que está em questão para ser trabalhado na reunião mediúnica. Então, há casos e casos. Só que a maioria, né, como a gente bem sabe, os espíritos que aqui vêm são enfermos. Show de bola. Foi, graças a Deus. A maioria são enfermos. Nós vamos também falar sobre isso mais na frente. Por que os enfermos são os que mais frequentam a casa espírita? São só os enfermos enganados? Não. Somos todos enfermos em algum grau, não é verdade? Ninguém aqui está bom 100%. Então, estamos aqui porque precisamos. As pessoas vêm à casa espírita, recebem passe, recebem vibrações, boas vibrações, são colocados nomes, temos um caderno de prece, tanto para desencarnado quanto para encarnado. Então, somos pedintes, estamos precisando, e então nos encontramos em determinada religião que mais nos afeiçoamos, que nos sentimos bem, independente dela, né? E vamos ali procurar o alívio para as nossas dores físicas ou espirituais, que cada um carrega um pouquinho, né? Então ela relata, amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Ela fez ela pegou, visualizou todo o ambiente e relata preocupada, né? Um homem foi eliminado, foi morto, né? Assassinado.
Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre. Ela pergunta para os mentores, ela pergunta com propriedade, com segurança. A gente falou sobre a intimidade dela, sobre o conezinho, né? Então, prontamente eles já respondem, porque eles já verificam que a médium tem receio de perder a harmonia vibratória. Que será? Que cena é essa que ela viu? Ela viu toda a cena do assassinato. Isso pode desequilibrar o médium? Pode. No que eles percebem esse início de desequilíbrio, esse receio, eles já vão e já acolhem e já chegam para a médium e tranquilizam. Né? Então, eles perceberam o receio, o problema de perder a harmonia vibratória, também já absorver a preocupação acerca dos visitantes. Né? Afinal de contas, 2 assassinos. Não é assim? Aí vem a abordagem de um dos mentores presentes, que são muitos, gente. A gente nunca está sozinho, nem nos nossos lares, nem na rua, onde a gente estiver, os mentores, os trabalhadores espirituais, eles estão sempre prontos para nos ouvir, para nos acolher. Basta que a gente consiga, né, através do nosso pensamento, penetrar na sintonia boa que eles têm para oferecer para nós. Porque eles sempre têm uma boa sintonia e um bom pensamento para oferecer para nós. Basta que a gente saiba ouvir e associar, assimilar, né, aproveitar. Aí eles explicam, Ambrosina, não receie, acalme-se, é preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Nós falamos sobre isso ainda há pouco, né? Não estamos sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. Né? Uma grande verdade. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. É indispensável. Então, a Casa de Maria de Nazaré, os centros espíritas funcionam para isso. Estão aí para isso, para receber esses espíritos enfermos, tanto encarnados como desencarnados. Então, a proposta é, se eles reclamam carinho, reclamam atenção, o que é que nós temos que desprender para eles? O carinho e a atenção. Não é isso? Para isso que a gente chama de trabalho de caridade. Né? É o trabalho no bem, é o trabalho de amor em movimento. A média aquietou-se, né? Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mais além surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quer dizer, ela estava fazendo o que ela sabia fazer, ela tinha empenho para isso, ela assumiu esse compromisso antes mesmo de reencarnar, né? Como foi colocado na semana passada, e ela ali, percebendo os males de um e de outro, foi fazendo o que ela sabia fazer, o que estava ao alcance dela fazer, sabendo que estava em boas mãos, junto com os espíritos que ali estavam junto dela para fazer para ajudar, para fazer o trabalho, que é um trabalho em conjunto, né? O médium nunca trabalha sozinho, tem todo o concurso da mesa mediúnica com os outros médiuns e todo o concurso dos mentores espirituais, dos trabalhadores. A gente vai falar de alguns trabalhadores que circulam o trabalho mediúnico, né? Além dos mentores espirituais. Assim, as reuniões espíritas, as reuniões mediúnicas, né, são a porta aberta entre o mundo material e o mundo espiritual. Graças a Deus por isso, né? Aí quando a gente busca, tanto em nomes, né, que as pessoas trazem nomes de parentes que se foram, as pessoas colocam nomes de pessoas que estão doentadas,
que estão sofrendo, com problemas psicológicos, com problemas físicos. Então, é uma porta, sim, uma porta que está sempre aberta ao auxílio e à comunicação, plano lado de cá, plano lado de lá. Aí o André faz um relato sobre o Gabriel, que a gente mencionou lá no primeiro cartaz, né? O mais categorizado mentor da casa. Deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos, né? Amigos espirituais. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí, reunidas as entidades de vida mental mais nobre, estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoravam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Então, como foi mencionado, mentor da casa, né? Como aí o André ele relata como mais categorizado, isso ele não quer dizer que ele tenha o alto comando da casa, não. Quando é citado dessa forma, é um espírito mais preparado, mais evoluído, porque tem que ser, é uma questão de evolução espiritual, né? Mas não quer dizer que ele seja assim aquele espírito que seja o principal. Ele faz que nem no outro centro espírita, quando o livro pega a parte da primeira casa que eles vão visitar, que tem o Clementino, que era o mentor, foi citado várias vezes, Clementino. Oi. Interessante, talvez até exposto uma imagem que as pessoas talvez tenham em relação ao mentor da casa. Então, alguns podem pensar que isso é apenas um. Os que foram início do estudo, são vários mentores, e o Gabriel era o mais adequado para aquela situação. Exatamente, obrigado. Exatamente. Aí ele menciona assim, ele dá essa descrição do Gabriel, né? E ainda mais que ele coloca assim, grande reunião no final, né? Encarnados e encarnados dessa grande reunião. Então vamos lá. Aí o André continua. Ele fala sobre a recepção, né? Foram recebidos com festa. André, Hilário e Aulos foram recebidos por Gabriel e sua equipe, e assim, em grande estilo, como ele descreveu ali. O André todo feliz descreve. Gabriel e os assessores abraçaram-nos generosos. Dir-se-ia partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição, né, que eles estavam visitando, né, foram muito bem recebidos na instituição, e ele relata aqui com alegria. O trato com doentes sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz e o otimismo, né? Então estava todo mundo ali pronto, de braços abertos, com todo o otimismo para tentar resolver todos os problemas, claro que com a vontade de Deus, né? Que sem a vontade dele nada acontece. Compareciam ali com o abnegado e culto orientador, a quem Aulos, né, o instrutor do André e do Hilário, não regateava os seus testemunhos de veneração. E ali se encontravam médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. É interessante, né? Os médicos visitando a reunião mediúnica. Aí, mas se os médicos não iriam somente no tratamento, no AME, lá no tratamento médico espiritual, para tratar os encarnados, não. Eles ali, afinal de contas, tinham encarnados e desencarnados. Eles estavam ali para não só ajudar, né, com o tratamento do que eles traziam da encarnação, ainda quando faziam trabalhavam com a medicina, né, mas como os professores também, né? Por que os professores iam? Vale muitas vezes uma explicação mais voltada para o lado pedagógico, né? Dependendo do ouvinte, dependendo daquele que vai receber as instruções. Enfermeiros e auxiliares, enfim, todo tipo de espírito que está disposto a ajudar numa reunião mediúnica, que vem como trabalhador na reunião mediúnica, ele será sempre bem-vindo, independente da profissão que ele assumiu quando encarnado. Tá? Então, todos de boa vontade serão bem-vindos.
Aí vem o Hilário, como sempre, o perguntador do nosso livro, né? Porque sem o Hilário o livro ficaria impossível. E ele coloca as interrogações dele, e dessa pergunta aí são várias perguntas dentro de uma só. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam, acaso, o convívio com os santos? Viveriam em comunhão pessoal com Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O que vocês acham? Eles fizeram isso tudo? Hilário. E aí, Hilário? Esses espíritos estariam numa casa espírita, trabalhando, ajudando, se eles tivessem alcançado tudo isso que o Hilário pergunta? Não, né? Eles estariam em outro patamar, bem diferente desse daí. Espíritos ainda necessitados de adiantamento e de evolução. Aqui vem, mesmo como instrutores, como colaboradores, ainda necessitam do trabalho para seu avanço, para o seu aprimoramento. Mesmo já estando do lado de lá, irradiando muita luz, conforme o nosso amigo pergunta. E não é o Aulus que responde. Essa resposta, um dos assistentes dá dizendo nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, como nós dissemos. Sem serem infalíveis, quer dizer, não são espíritos perfeitos, ainda não alcançaram a perfeição. Longe disso, né? São grandes almas em aperfeiçoamento, processo de sublimação, credores de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram, diga-se de passagem, contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro através do Instituto Universal da Reencarnação para o desempenho de preciosas tarefas. Isso é, ainda vão ter que voltar, ainda vão ter que encarnar, ainda não são espíritos considerados puros. Lá na primeira ordem da escala espírita, questão número 10 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a primeira, a segunda e a terceira ordem, com as suas devidas classes. Né? Então, ali já explica bastante a situação. Na primeira ordem, os que já alcançaram a perfeição, que, como nosso orientador explicou, não é o caso desses irmãos, né? São chamados espíritos puros. Na segunda ordem, se dividindo em 4 classes, né? Superiores, espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Essa segunda ordem, provavelmente, a gente pode dizer que ela se encaixa melhor com esses companheiros que lá estão em trabalho. E a terceira ordem, cá estamos nela, né? Que são as classes que falam sobre batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, não quer dizer que todos, mas dentro de uma determinada circunstância, ignorância, orgulho, egoísmo, mal, né, de todos nós, e todas as paixões que lhe são consequentes. Afinal de contas, estamos aqui ainda por causa de tudo isso, né? Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Então, cada um pega um pouquinho disso daí, com um pouquinho melhor, do lado melhor, estamos tentando, pelo menos estamos tentando a evolução. Mas até subir na ordem, na primeira classe, na primeira ordem, vai levar muitas encarnações, né? Até chegar ao Jesus, que é o que está lá naquele diamantezinho, né? Ali tem uma minhoquinha, nós somos a minhoquinha não, é uma lagarta. E aí na segunda ordem, ela já está na crisália para virar borboleta. E naturalmente lá em cima é a borboleta. Aí lá vem o Hilário de novo, gente, perguntando.
No entanto, à frente da Assembleia de Criaturas Torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Ele está fazendo uma pergunta, mas mais ou menos já foi respondida, né? Aí o Aulus toma a frente, que é o instrutor deles dois. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo possibilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura, pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, quer dizer, eles ainda estão sujeitos a erros, que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Quer dizer, ele praticamente pincelou melhor a resposta que o outro instrutor já tinha dado para o Hilário. Como o Aulus gosta muito de explicar, deixar tudo bem elaborado, ele continua dizendo que aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física. Nós falamos sobre os médicos que ali estavam, né? Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que empossaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos, né, de um instante para o outro, da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida. Alargam-se-lhes os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Né? Estamos longe de saber tudo, muito longe. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Isso é muito bom da gente saber. Quando a gente está ajudando, a gente está aprendendo. Fala, Interessante que esse caso aí, com a inversão nas unidades da morte, adquirem os benefícios dos outros, novas visões da vida, está lá, horizontes da observação. Mas não é algo exclusivo deles, qualquer um de nós tem a nossa missão aplicada ao plano espiritual. É para todo mundo. É para todo mundo, perfeito. Então, essas explicações de aulas, elas são muito interessantes, porque elas ali estavam servindo para o Hilário e para o André Luiz encarnados, que a gente sabe perfeitamente que estavam na mesma condição de ainda precisar retornar à pátria, à terra, ao reencarnar, né? Retornar um corpo físico, que eu quero dizer. Mas servia para eles e para nós que estamos estudando, que estamos aprendendo. Então, a gente está ajudando, por exemplo, eu sinto que eu estou ajudando a várias pessoas aqui, todos que estão me assistindo, encarnados e desencarnados, mas estou aprendendo muito. Já estudamos esse livro, não sei quanto tempo atrás, não me lembro em que ano foi, esse grupo de estudantes trouxe esse mesmo livro. Por incrível que pareça, esse capítulo eu já fiz, porque eu encontrei nos meus rabiscos, porque meu livro é todo rabiscado, mas é o rabisco do bem. Você sabe o que é rabisco do bem, né? Quando você pega o livro e rabisca, as universitárias ali, sabe? O rabisco, o que é o rabisco do bem? Você rabisca o seu livro com aquela coisinha assim, mas vou botar de lápis que depois eu posso apagar. Aí você grifa, você marca, aí ali você vai escrevendo, você vai decifrando palavras difíceis, botando sinônimos para tentar facilitar o seu entendimento e o entendimento de quem está assistindo. Então, eu estou aprendendo. E ainda tenho muito que aprender, todos nós, né? Então, fica muito bem, muito claro isso daqui. E aí ele finaliza, né, o nosso último slide, ainda vai dar tempo da gente falar de um outro temazinho que a Lena até deu uma deixa aqui no Evangelho. Finaliza lindamente, né? Perdão. Trabalhadores de outros círculos de experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual. Esforço individual. Representamos mais do que nós imaginamos. Cada um tem a sua forma de se esforçar, mas todos nós somos luz
e temos condição de fazer a nossa luz brilhar. É esse esforço no bem que cada um de nós trazemos. Sem dúvida nenhuma, temos sim esse esforço de tentarmos sermos melhores do que fomos ontem e o que trouxemos de mágoas, de egoísmo, de vidas passadas que podem vir a brotar no nosso consciente como erros. A gente pensa e tenta consertar, tenta contornar, tenta fazer melhor. A cada amanhecer, a cada aniversário, a cada renascer, a cada reencarnação. A escola está aqui. Lá do outro lado é uma escolinha também. Tanto é que Hilário e André Luiz estão fazendo o quê? Estão aprendendo numa casa espírita. Mas antes deles virem nessa missão de aprendizado, eles tiveram uma senhora de uma aula, como foi descrito no início do livro. O instrutor conversou muito com eles antes deles entrarem nessa excursão de aprendizado nos centros espíritas. E é isso. Aí a gente não termina, esse capítulo não termina ainda, o Herezê vai dar continuidade. Aí, gente, na semana que vem, ele já vai entrar nos trâmites da reunião propriamente dita. Aí já vai se desenrolando as condições de manifestações espirituais, o que alguém tem, o que o outro, a colaboração. A gente fez primeiro assim um retrato da situação. Aí a situação vai se aprofundar mesmo a partir da terceira parte. Não percam na semana que vem.